vai ler comigo em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, igreja? Vamos entender isso aqui. O projeto de Deus, igreja, para a humanidade não é algo que Deus vai reinventando com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, a cruz de Cristo, a crucificação, aquele dia fatídico há 2000 e poucos anos atrás, que o nosso Salvador foi pregado, morto. A Bíblia diz que a cruz de Cristo, ela já existe desde antes da fundação do mundo. Vou explicar isso para você. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava crucificado desde antes da fundação do mundo. Mas como assim, Deus? Como se o mundo ainda não tinha sido criado, o Cordeiro já havia sido sacrificado? O que a Bíblia quer dizer com isso é que no plano de Deus, no pensamento de Deus, na mente de Deus, o Filho já estava providenciado para quando aquele dia chegasse, quando aquele momento chegasse. Diga glória a Deus. Ou seja, esse plano de entregar o seu Filho antes de que houvesse mundo, Deus já o tinha. Deus já o tinha. A cruz, nas palavras de um pregador famoso, ele diz assim: a cruz já estava incrustada na mente de Deus. O que eu quero dizer com isso? Os planos de Deus, eles não vão se atualizando, se modificando, se alterando com o passar dos tempos. O que Deus tem para o fim de tudo, para a vida eterna, para a salvação eterna, é muito semelhante ao Éden, ao início de tudo, ao Gênesis. Gênesis quer dizer princípio, o começo de todas as coisas. Então o que Deus criou lá para Adão e Eva e o que Ele tem preparado para aqueles que vão habitar Nova Jerusalém é muito semelhante. E o que Deus estabeleceu, a vontade dEle desde o início, permanece imutável. Ela não muda, ela não oscila. Deus não é um ser que acorda pela manhã e diz: quer saber? Como quem coça a cabeça, eu mudei de ideia, vou fazer diferente. Não existe isso. O plano de Deus foi estabelecido para a humanidade. Amém, igreja? E a gente encontra isso nessa palavra. E a gente encontra nessa palavra o homem militando o tempo todo, guerreando o tempo todo contra os planos de Deus, como se fosse possível. A gente vai ver nessa passagem um homem brincando de ser Deus, desafiando a Deus. Não é diferente nos nossos dias. E Deus, como é Deus, como é Senhor soberano, Ele frustra os planos dos homens. Ele coloca o homem no seu devido lugar, dizendo para ele: não, você não é Deus. Ele frustra, ele confunde. A palavra Babel, que foi o nome dado a essa cidade onde construíram essa torre, significa confundir. Deus confunde, e Ele confunde mesmo. Aliás, é por isso que você vê muitos sábios se tornando loucos.
muito doutor, cheio de conhecimento, domina a ciência a um ponto, a um nível tão alto, que o tempo vai passando, ao invés de aperfeiçoar a pessoa se torna louca. Louca ao ponto de vender a sua razão, louca ao ponto de vender a sua consciência, louca ao ponto de pegar a sua inteligência e aplicá-la para o mal, para a destruição de vidas, para criar uma bomba atômica, para criar uma bomba nuclear. Está dando para entender direitinho, igreja? Então o sábio vira louco. De entendido, de cheio de conhecimento, se torna uma pessoa ignorante. Meio paradoxo isso, mas é verdade. Então o homem sempre gostou de brincar de ser Deus. O homem sempre gostou de querer ocupar o lugar de Deus. Mas vamos meditar nessa passagem aqui para a gente entender o que ela quer dizer. Então Deus, ele criou, aqui era o princípio ainda a gente está falando aqui da época de Noé, da descendência de Adão. Adão teve esses dois filhos primeiramente, Caim e Abel. Você conhece a história que Caim matou Abel, não conhece? Então Caim, que sobreviveu, o assassino, ele era o filho mau de Adão. Ele era o filho que tinha uma natureza ruim de Adão. E no lugar de Abel, o falecido, Deus deu para Adão um filho chamado Sem. E esse Sem, ele era a linhagem santa. É daí que descende o Messias, o Cristo, da linhagem de Sem. Esse Caim, que era o filho mau, a descendência mau, ele foi o primeiro homem a criar uma cidade já fugindo dos planos de Deus. Porque para essa época, para essas gerações, não era para ver cidades fortificadas, amuralhadas, não. E é depois, com um filho chamado Nimrod, esse Caim vai ter um descendente chamado Nimrod, que é o fundador da cidade da Babilônia. Babilônia, tudo que você ouvir de perverso, de mal na Bíblia, está associado com Babilônia. Babilônia é sinônimo de inimizade contra Deus, perversão contra Deus, irreverência contra Deus. E esse lugar onde foi construída essa torre é a Babilônia, foi a Babilônia depois. Por que eu estou dando essa volta para dizer isso para você? Essa descendência má, os filhos de Caim, foram quem tiveram essa ideia. É um descendente de Caim que tem essa ideia aqui de construir uma torre. É ele quem vai reunir os homens e dizer: nós vamos fazer uma torre aqui e a gente vai elevá-la até os céus. Com qual propósito? Tornar famoso o nosso nome. A gente vai ser reconhecido por gerações em toda a terra. A gente vai tornar célebre o nosso nome. Está dando para entender direitinho? E tinha também um outro projeto, que era jamais se desunirem. Era ficarem ali, naquele lugar. Uma sociedade sólida que não se dissolve, que não se expande, mas todo mundo ali juntinho, grudado, naquele lugar, para que todos saibam quem é esse povo, respeite esse povo pela sua obra monumental, para que todos olhem para esse povo com respeito. Eles querem que o nome deles, não o nome de Deus, mas o nome deles seja famoso por toda a terra. Amém, igreja? Então ele tem essa grande ideia de construir uma torre. E onde é que isso fere o plano de Deus, a vontade de Deus? Porque Deus, no início, a ordem foi dada o seguinte: crescei-vos e multiplicai-vos, povoem a terra. Deus não queria um povo concentrado. Deus não queria um povo fechado, como se fosse a elite. Esse era o pensamento deles, trazendo para um vocabulário nosso. Eles queriam ser a elite. Eles queriam ser a nata de toda a população existente. De onde, em qualquer lugar da terra, porque a ideia era o seguinte: que a torre toque os céus, ou seja, não vai ter limite para essa torre. Então, em qualquer lugar onde as pessoas estiverem, vão enxergar essa torre e vão falar da gente, vão falar do nosso nome por gerações. Vamos ler isso onde está escrito? Diz assim lá no versículo 4: disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Aqui que está o ponto onde desobedece a vontade de Deus. A gente não vai se espalhar. Quando Deus disse, povoem a terra, multipliquem-se, encham a terra. Então aqui já é uma forma de desafiar a vontade de Deus. Deus manda a gente ir para o mundo povoar a terra e a gente vai concentrar todo mundo aqui, o nosso povo aqui. Então é um projeto contra o projeto de Deus. Amém, igreja? Mas Deus viu isso. Deus percebeu a intenção do coração. Deus olhou a vaidade, a soberba, o orgulho no coração do homem. Deus percebeu que o homem, ele tem uma inteligência. Para essa época aqui, construir uma torre alta, uma obra de engenharia, arquitetura presente. Aqui, há tantos milênios atrás, já inventaram a construção com tijolo e argamassa. Era uma coisa inovadora. Ou seja, tinham inteligência, tinham capacidade dada por Deus, mas para fazer o quê? Afrontar Deus, contrariar o plano de Deus. Estou sendo claro, igreja? Ou seja, a inteligência é usada para o mal. A inteligência é usada para afrontar o próprio Deus. A gente vai construir uma torre e é o nosso nome que a gente quer que apareça, é o nosso nome que a gente quer que seja reconhecido, não Yahvé, não o Senhor, mas o nosso nome. Então Deus olha para tudo isso, Deus vê essa intenção, e qual é a resposta de Deus? Lá no 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Olha o que Deus fala, isto é apenas o começo. Não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O homem é desse jeito aí. O homem é dessa forma como a gente está vendo. Você vê que é um diálogo, aqui é a Trindade conversando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando ele vê isso, ele fala, isso aqui, essa torre aqui, é só o início. Se eles forem bem-sucedidos nessa construção, imagina o que virá depois, não haverá limite para eles. Essa aqui é só a primeira obra. Isso aqui dando certo, como eles querem que dá certo na cabeça deles, o que virá então depois? Se eles, por meio dessa torre, estão contrariando aquilo que é o plano para a humanidade, o que virá então depois disso? Então Deus ele vai dizer assim lá no 7: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Amém, igreja? Então Deus confundiu aqueles homens. Deus confundiu aquelas pessoas que tinham esse projeto. Mas o que me chama a atenção, igreja, é a fala de Deus. É a fala de Deus, porque não é a primeira vez. O dilúvio que aconteceu algum tempo atrás disso aqui, o dilúvio veio como juízo de Deus para um povo que não se importava com Deus. E antes de mandar o dilúvio, sabe o que Deus disse consigo mesmo? Me arrependi de ter feito o homem. Me arrependi de ter criado o ser humano. Deus diz isso na sua indignação. Então vem o dilúvio, Deus preserva Noé, a sua família, e de Noé e a sua descendência, a terra volta a ser povoada. Algum tempo passa e dos descendentes então de Adão, alguém tem a brilhante ideia de afrontar Deus de novo. Então Deus já viu aquele povo do qual ele disse, estou arrependido. Esse povo é povo, como diz a Bíblia, de dura cerviz. É um povo de coração duro. E agora passa-se um tempo, eles estão construindo uma torre, e Deus está dizendo assim, o homem é isso. O homem é desse jeito, a natureza do homem é essa. Eles não têm limite neles mesmos, eles gostam de brincar de ser Deus, eles gostam de desafiar a Deus. Essa foi a sensação que Deus teve, esse foi o sentimento de Deus ao ver o homem fazendo aquilo.
Então Deus ele resolve confundir os homens. De que maneira? Eles que falavam uma língua só e se entendiam, e por isso estavam trabalhando juntos, coesos, unidos. Deus diz o seguinte: um não vai entender o que o outro fala, e além de não entender o que o outro fala, eu vou esparramar todo mundo, porque se eu permitir que essa obra conclua, o que virá depois disso, o homem não tem limite nele mesmo. Amém, igreja? Mas o homem de lá para cá não parou de brincar de ser Deus. O homem de lá para cá não parou de tentar ocupar o lugar de Deus. O homem de lá para cá não parou de querer tornar célebre o seu nome, usando a inteligência que Deus lhe deu para fazer tudo aquilo que desafia o próprio Deus. Deus dá inteligência para o homem, Deus dá sabedoria para o homem. Como eu disse no início, o que o homem vai fazer com isso? Ele vai criar arma, ele vai criar guerra. E você sabe a mentalidade que está por trás de uma guerra, igreja? Qual é o sentimento, qual é o desejo que está por trás de uma guerra? Poder. É o poder de dominar, é o poder de prevalecer. E prevalecendo, ganhar prestígio, respeito entre as nações. Esse é o projeto de uma guerra. Essa é a ambição de uma guerra. É o homem querendo ser Deus. E para fomentar a guerra, para possibilitar a guerra, criam-se armas e há uma competição entre eles. Eu não sei se você tem conhecimento. O Irã é um dos países que tem o enriquecimento lá do tal do... Você lembra do nome? Urânio. Acho que é urânio. Bomba nuclear. Se não for o maior país que tem a maior capacidade de enriquecimento de urânio, com uma única finalidade: criar bomba nuclear. Se não é o principal, é um dos principais. Olha o homem construindo mais uma torre de Babel, a tal da bomba nuclear. Você percebe o homem brincando de ser Deus, igreja? Você percebe mais uma torre de Babel sendo construída? Impor respeito, poder, domínio, para que as pessoas se curvem, para que as pessoas se dobrem, para que as pessoas temam. Olha onde vai a mentalidade da pessoa, olha onde vai a ambição da pessoa. Parece que se esquece de que uma guerra traz morte. E se uma bomba dessa explode, eu não sei qual a porção do planeta que explode junto. Está dando para entender direitinho? Então olha o que o homem é capaz. E é por isso que Deus disse: não há limite para o homem, não há limite. Nada que lhe satisfaz. Ele usa a inteligência dele, a sabedoria que ele tem, e ele vai indo, 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 ele não tem limite. Olha a tecnologia hoje, igreja. A tecnologia que era para ser uma ferramenta, para nos ajudar, para nos auxiliar, para tornar a nossa vida mais fácil. Olha cada golpe cada vez mais refinado. Olha cada golpe que até o FBI, a CIA, as agências de inteligência, elas ficam de boca aberta. Como o cara consegue desenvolver, como um hacker consegue criar alguma coisa, um algoritmo, um aplicativo, um vírus, para poder acessar, para poder invadir, para poder causar uma destruição. E eles vão se reinventando, inovando. Eles querem ser Deus. Eles querem ocupar o lugar de Deus. Eles querem construir novas torres de Babel. Amém, igreja? Eu vou encerrar. O que eu quero dizer para você com tudo isso nessa manhã? A gente tem que olhar para o futuro como esperança. Eu já preguei isso para vocês. A gente tem que ter mais os olhos na vida eterna, na eternidade, do que no terreno em si, no que diz respeito ao futuro. A nossa esperança é essa. Paulo disse: se a nossa esperança é para essa vida aqui, então nós somos os mais infelizes dos homens, e a nossa fé é vã. O que Paulo está dizendo com isso? A gente vive essa vida aqui, a gente está nesse mundo aqui, a gente está nessa peregrinação, nessa viagem aqui.
Mas a nossa esperança mesmo, vida mesmo para a gente, é aquela que nos aguarda do lado de lá. Amém, igreja? O que eu quero dizer para você é o seguinte: viva a sua vida da melhor maneira possível. Ame a sua família intensamente. Ame o trabalho. Ame a capacidade que Deus te deu. O dom que Deus te deu. Ame tudo isso. Ame, desfrute, viva intensamente aquilo que Deus permitiu você viver. Amém, igreja? Mas olha, posso ser sincero? Desse mundão aqui, quando eu digo mundo, estou falando desse sistema que impera, nesse mundão que jaz no maligno, disse Jesus, a gente não pode colocar tanta esperança nele, não. Eu não sei se você me entende, eu não quero que você me interprete mal. Eu estou falando do mundo enquanto sistema. Um mundo governado pelos homens. A gente vai vendo as alianças que eles fazem. A gente vai vendo tal presidente, qual presidente ele apoia e bate palma para ele. Aí ele bate palma para um ditador. Ele bate palma e põe tapete vermelho para um genocida. E elogia, e bajula, e as alianças vão sendo construídas. E as nações, o povo, que é quem coloca eles no poder por meio do voto, é como se fosse um empecilho para eles. A utilidade do povo é só votar. Votou? Você é um tropeço, você é uma pedra no meu caminho. Eu só quero ter o voto, nada mais. O povo, que é a razão de um governo, porque o governo é um funcionário que recebe para cuidar do povo. Amém, igreja? Não estou aqui para falar de partido nenhum, não. Aquele que é eleito, aquele que foi colocado lá, aquele que Deus deu a ele oportunidade para governar, recebe um bom salário para servir, não para ser servido. Mas depois que chega lá, o povo é a pedra no sapato, o povo é o incômodo, o povo é um detalhezinho besta que, se puder, a gente atropela esse povo. Não tem valor nenhum. Na verdade, o povo é a razão deles, do cargo existir. O povo é a razão daquele posto de governo existir. Amém, igreja? Mas os líderes no mundo, as organizações, as convenções, os encontros, as conferências que vão tendo, eles vão se reunindo, eles vão traçando metas que muitas vezes não chegam no nosso conhecimento. É algo feito dentro de gabinetes. E ali pactos são assinados, acordos são assinados para favorecer a eles mesmos, a eles próprios. E o que eu digo para você com muita tristeza é que, ao olhar para o mundo enquanto sistema governamental, não se iluda, igreja. Os sábios estão se tornando loucos e estão brincando de ser Deus. Estão querendo ocupar o lugar de Deus. E eles, como disse Deus, lê comigo o versículo 6. Na segunda parte diz assim: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição. O que é restrição? Limite, barreira, para tudo o que planejam fazer. Olha Deus dizendo a respeito do homem: eles não vão ter limite mais. As ideias, os planos, eles vão querer fazer e eles vão lutar para fazer. E assim a gente vai vendo novas torres de Babel sendo construídas novamente, na forma de bomba, na forma de tecnologia. O que você pensar, o que você imaginar. Pequenos deuses, eles se sentem. Tem patrões que se sentem deuses, e os seus funcionários ali têm que servi-los da maneira que eles querem, como querem. Patrão, governante, enfim. Eles querem o mundo aos seus pés. E eles vão criando coisas e mais coisas, e se unindo, e trabalhando, num esforço tremendo,
para tornar célebre o seu nome. Quantos vão morrer? Quantos vão ser afetados? Quantos vão ser prejudicados? Não importa. Simplesmente não importa. Eu quero com essa mensagem, e eu encerro aqui, fazer você colocar os seus olhos na eternidade. Amém, igreja? Como eu disse, ame a sua vida, viva a sua vida intensamente, mas não perca de vista o seguinte: isso aqui está caminhando para o fim. Isso aqui é um barril de pólvora. Isso aqui está cada vez mais tenso. Isso aqui está cada vez mais estranho, mais esquisito. Mas Jesus disse, nos alertou, nos avisou como seriam os últimos dias. Avisou ou não avisou? Ele nos avisou. Ele nos avisou. Então a gente tem que cada vez mais, como disse o apóstolo, cada vez mais apressar a vinda do Senhor, cada vez mais orar e buscar e anunciar o Evangelho para que o Senhor volte. Porque aqui, eu lamento, aqui as coisas estão bem complicadas. Amém, igreja? Você entendeu a palavra direitinho? Foca no céu. Diz para quem está no céu, não foca no céu. Lá é a nossa morada. Não quero com isso que você pense que possa viver a vida irresponsavelmente, de qualquer jeito. Não, nada disso. Porque uma coisa é o mundo sistema, outra coisa é o mundo pessoas. Pessoas têm que se amar, se respeitar, viver da melhor maneira possível. É nisso que eu quero que você não distorça na sua mente a palavra. Eu estou falando do mundo enquanto sistema. O rei vai voltar. O noivo vai voltar para buscar sua noiva. O tempo está passando, o relógio está passando. Logo, logo isso aqui passa, igreja. E a razão da nossa esperança, o céu, a salvação, então ela vai ser plena, real, concreta na nossa vida. E aí acabou. E aí já era. Nova vida, vida eterna, é o que eu desejo para você. Aponta para quem está do seu lado, é tudo que eu desejo para você. Meu irmão, minha irmã. Amém, igreja? Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. A gente precisa acreditar nisso, igreja. Eu disse para você no comecinho da mensagem. Deus não vai atualizando o seu plano, Deus não vai modificando o seu plano só porque o homem se torna louco no seu conhecimento. Deus não vai ajustando aqui, mudando lá, desistindo do que prometeu, do que falou, só porque o homem é atrevido, arrogante, soberbo. Não. O plano é o mesmo. Ainda que as coisas se entortem aqui embaixo, ainda que as coisas fiquem feias por aqui, o céu é a nossa casa, o céu é o nosso lar. O que Ele prometeu desde o início, desde antes da fundação do mundo, está de pé. Essa é a promessa que não volta atrás. Aleluia. Eu quero que você entenda com o que você ouviu aqui hoje, de que os homens podem até querer brincar de ser Deus. Os homens podem querer para si poder, fama, glória. Eles podem querer tornar célebre o seu nome. Eles podem querer olhar para Deus e desafiá-lo. Jamais poderão. Há um projeto, há um plano que ninguém pode frustrar. Deus confunde esses homens. Deus confunde os tais sábios que se fizeram loucos. Deus confunde o que pensa ser Deus. Deus confunde aquele que o desafia para mostrar que o plano dele não pode ser frustrado. Assim como ele confundiu aqueles homens, assim como ele estragou o espetáculo deles,
Assim como Jesus virou a mesa no templo e acabou com o show, acabou com o espetáculo, acabou com a farra, assim como a Torre de Babel não prevaleceu. Os homens podem tentar insistir, mas o que tem reservado para mim e para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais coração humano sequer vislumbrou. Eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. O fato de vermos as coisas feias por aqui não podem tirar nossa esperança. O fato de vermos os homens se unindo para o mal, perversidade, maldade, injustiça, isso não pode roubar de nós a esperança. Isso não pode tirar de nós o foco. Ao contrário, isso tem que alimentar ainda mais em nós a esperança de que tudo isso vai passar e voltaremos para casa e entraremos pelos portais eternos e contemplaremos a face do nosso Rei, e Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. E lá não haverá choro, nem pranto, nem guerra, nem morte, nem bomba, nem tecnologia sendo usada para o mal. Haverá paz, alegria, contentamento. Não deixe o teu povo se enganar, Pai. Não deixe o teu povo perder a esperança, por mais que as coisas fiquem feias aqui. Dá-nos a alegria da salvação. Restitui para essa pessoa a alegria da salvação. Os teus planos não mudaram. Eles são os mesmos desde antes da fundação do mundo. Que você receba essa esperança, igreja. Que essa mensagem seja de consolo para você. Embora já guerras, conflitos e tudo mais que você já sabe, tudo isso vai passar. Um dia fecharemos os olhos aqui, mas abriremos os nossos olhos num outro lugar. Estaremos com Ele para sempre. E sempre. Diga obrigado, Jesus. Cuidaste de tudo. Diga: cuidaste de tudo. Preparaste tudo para me receber. Eu almejo esse dia. Eu quero que Ele chegue. Diga obrigado, Senhor. Diga amém.